Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, né? Mais uma segunda-feira, mais uma semana começando. Essa semana é semana de Natal, uma semana em qual o mundo todo celebra o nascimento de Jesus Cristo, né? Para nós não importa se Jesus nasceu 25, 24, que dia que foi. A gente também comemora junto, né? Embora não se saiba, mas o importante é que nós estamos aí, está todo mundo em festa e é uma festa celebração. Já que tem celebração, a gente participa celebrando, não só comendo, bebendo, mas louvando e agradecendo. Isso é o principal. Eu tô com meu netinho aqui hoje, aqui em casa, visitando, tá de férias, o Huguinho, né, Huguinho? Quer vir aqui um pouquinho, vovô? Aí, vai fazer a live junto com o vovô. Vem cá. Aí ele senta aqui na cadeirinha junto com o vovô. E a Célia tá lá fora ajudando o Fabiano. Vem aqui. Aí a gente fala paz pro povo, pessoal. Pai do Senhor, irmãos. E é uma benção. E o Huguinho tá de férias, menino inteligente. Passou. O ano que vem ele vai no primeiro ano, né, Hugo? Se Deus quiser, né? Primeiro ano. E é a coisa mais importante que tem. É a gente poder ter o privilégio de estar junto com o nosso neto. Semana passada nós fomos para Caldas Novas, nós ficamos lá 5 dias, de segunda até sábado, né, Huguinho? E tava bom, não tava? Choveu alguns dias, mas tava uma delícia aquela aguinha, né? Paz, dona Ana, eu vou orar e vou pedir para Deus nos dar entendimento do Espírito Santo, para nós podermos ler a palavra dele com entendimento, com sabedoria do alto. E é assim que nós fazemos todos os dias, né? Que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso esteja conosco, o Espírito Santo nos direcionando, nos guiando para a gente ler a sua palavra com sabedoria, com ousadia, né? Presta atenção aqui, só está saindo metade de você. Pode sentar direitinho aqui, perto do vovô? Aí, muito bem. Depois a vovó vai ver, ela vai ficar orgulhosa de ver o Huguinho junto com o vovô fazendo a live, né? E hoje nós vamos ler Romanos capítulo... Os últimos versículos do capítulo 8 de Romanos, até o capítulo 8, versículo de 31 até o 39. Nós vamos, uma coisa muito importante, que é um cântico de vitória, Deus é por nós. A gente fala isso todo dia no nosso culto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já é um bordão, né, da nossa igreja. Pode ir lá, filhinho, brincar com seu celular se você quiser. Obrigado, viu? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todo dia a gente repete isso, todo dia. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Pai do Senhor, Valtemir Bolívar, meu primo, faz tanto tempo, né, que a gente não se encontra. Deus abençoe. Como é que está tudo aí? Depois no versículo 35 fala assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a coisa das coisas mais lindas
que tem na Escritura, nesse livro do Novo Testamento. Nada, nem ninguém. Aqui ele deu alguns exemplos, mas nada, nem ninguém poderá separar o amor que Jesus Cristo sente por nós. E aí, o mínimo que a gente pode fazer é ser grato. Louvando, agradecendo, bendizendo, reconhecendo. Aquele que reconhece esse sacrifício, ele é justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Não é coisa de crente, não. Isso daqui é o maior presente que teve na humanidade, foi Jesus Cristo. Um marco histórico. Tanto é que no mundo todo tem ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo, do nascimento. Por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Hoje eu estava lendo os deles, os da terra dele não reconheceram ele, não reconhecem ele até hoje. Ele falou, tudo bem, mas os outros me reconhecem. E ele veio para todos e para os gentios, né, que somos nós também. Quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, ele ficou triste, entristecido, por causa da incredulidade daquele povo de Israel. Muito triste. Esse povo não conhecia o Espírito Santo. Ele vai falar, em Cristo digo a verdade, eu não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos e dos meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos da lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, seja bendito. Mas triste, irmão, Paulo triste, por causa da incredulidade deles. Então Cristo veio e libertou toda a humanidade. Deus viu todos os pecados jogados, lançados sobre ele. Ele lá morrendo naquela cruz, ensanguentado, humilhado. Deus virou o rosto por um instante, porque ele não suportou ver. Todo o pecado, a palavra vai falar, todo o pecado de uma humanidade inteira sobre as costas do Filho dele. No mínimo as pessoas teriam que ser gratas, no mínimo, falar, Deus, te louvo por esse feito maravilhoso que o Senhor fez. É o mínimo. E hoje a gente vê muito assim, você aceita Jesus? Como se fosse um drink, uma cerveja, um vinho. Aceita. A palavra está errada. Tem que falar, você reconhece que Jesus Cristo é seu Salvador e seu Libertador? Eu reconheço. Eu tenho convicção disso. Eu já falei várias vezes aqui, que Deus não tinha como esse plano ser mudado, porque Deus determinou, está determinado. Toda uma vida, em toda geração em geração, esperando esse Messias. Por isso nas Escrituras está assim, até mesmo João Batista, é você mesmo que deveria vir ou devemos esperar por outro? Até mesmo João Batista às vezes duvidou disso, mas uma coisa eu tenho certeza, era ele, foi ele,
fez muitos sinais de prodígios e maravilhas, milagres e curas, e muitas pessoas foram ressuscitadas. A palavra vai falar que se fosse escrever todos os milagres não caberia. Não dava para escrever. E foi fazendo até o último instante. E quando ele morreu, irmãos, o inferno fez festa, pensando que matamos o Filho de Deus. Mas aí teve uma reviravolta muito grande. Ele desceu no mansão dos mortos, lá no Hades. Tomou a chave do demônio. Levou todas as pessoas boas que estavam lá, todas elas levou para si. Isso é uma coisa maravilhosa. Todos eles. E a partir desse momento, nós temos o direito de falar livremente com o Pai, individualmente, no momento que a gente quiser, pedir o que a gente quiser, porque para Deus nada é impossível, ou seja, todas as coisas são possíveis. Por isso que a gente está lendo aqui. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todos os dias, nas igrejas, nos cultos, a gente termina com essa frase, a bênção apostólica e essa frase, todos os dias. Todos os dias. Quem vai te condenar? Quem? Quem vai colocar a mão no ungido de Deus? E quando nós reconhecemos que Ele é todo-poderoso da nossa vida, é o nosso Redentor, Salvador, nosso amigo protetor, nosso juiz e nosso condenador, Ele é tudo. Por isso que a gente tem que reconhecer. O mesmo que julga é o mesmo que absolve e zela e cuida e abraça. É o mesmo que vai entregar o galardão. É o Jesus Todo-Poderoso da nossa vida. Amém? Nada nesse mundo vai poder nos separar do amor de Deus. Hoje estou sentindo falta do Daílson, provavelmente ele foi viajar. Pastor Toninho, Pai do Senhor Jesus. Dona Ana, Pai do Senhor Jesus. A Célia está lá fora ajudando o Fabiano mexendo no carro antes que escurece numa coisa lá. E ela falou, você vai fazer na live aqui que depois, se der tempo, eu vou lá com você antes que escurece. Amém? Como está escrito, irmãos, como está escrito, versículo 36, e por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, e fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Que lindo, hein? Todas as coisas, todas, não é algumas. Porque eu estou certo que aqui nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, o porvir, né, que é o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que lindo. Já li no começo e li agora, uma coisa bonita. E nós temos que reconhecer esse sacrifício. Se doar por toda uma humanidade, se dar uma humanidade. Nos comprou para nos libertar. Que lindo. Nós somos gratos, nós te louvamos, bendizemos o seu nome, damos graças por esse feito maravilhoso. É nada para Deus que a gente não pode fazer nada para te dar. Somente nosso reconhecimento. O Senhor não precisa de nada nosso. Mas o seu reconhecimento, o Senhor quer. O louvor dos seus filhos. O agradecimento, a gratidão, né? O carinho,
o respeito, o zelo pelas coisas de Deus. E assim o Senhor vai nos fortalecendo cada dia mais, nos dando sabedoria para enfrentar todas as coisas, todos os perigos, unidade, que nós possamos ser unidos como irmãos para vencer todas essas batalhas, todas essas lutas que nós temos enfrentados juntos, unidos, sem ira, como a palavra diz, e nem contenda. Eu acho bonito quando o pastor Eduardo fala isso na bênção apostólica: levante suas mãos sem ira nem contenda. Todo culto ele fala. Aí a gente levanta a mão e ele fala a bênção apostólica. É no amor, ele nos amou primeiro, e a gente tem que amar. A única coisa que a gente tem que fazer, Deus não precisa do seu dinheiro, não precisa de nada nosso, ele tem um trilhão, nem sei quantos anjos para louvar ele 24 horas por dia, mas eu tenho certeza que nosso agradecimento ele quer, ele fica filho, eu te amo, eu só quero isso, seu louvor, seu agradecimento, amém? E é um trechinho que eu peguei hoje de Romanos, capítulo 8, do verso 31 até o 39. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão acamados, lutando contra câncer. Gente, nosso caderno da Célia não dá para mim ler, porque vamos começar da última página. Tem tantas pessoas, irmão, mas tantas pessoas. Nós queremos louvar e agradecer a Deus. Hoje, antes de pedir, eu quero louvar e agradecer a Deus por alguns irmãos que nós falamos de manhã. A Vitória Gabriele, é netinha da missionária Solange, lá do Paraná. Essa menina é uma vitória, por isso que ela chama Vitória Gabriele. A gente orando, e essa menina, com todo o poder do Espírito Santo na vida dela, superou tanta coisa, mas tanta coisa. Ocimar, a Estherzinha, a Emanuele, o Renatinho, que é um amigo meu lá de Franca. Esse menino, ele foi de Franca para São Paulo de moto, sofreu um acidente. Os médicos internaram ele no hospital lá em Jundiaí, mandaram avisar os pais que só Deus, e foi só Deus, mais ninguém colocou sua mão poderosa. O pai dele, o Renato, falava: Elcio, vamos orar, vamos fazer campanha, tem tanta gente visitando, tem irmãos indo comigo, e aquela luta, sabe? Nós oramos na igreja muitas vezes por esse Renatinho. Depois ele chegava lá e falava: esse braço vai ter que amputar. E campanha de oração e oração. Como diz o mineirinho, vamos ataiar. Hoje, o pai dele escreveu: essa Renatinho, apesar de tanta falta na escola por causa desse acidente, ele passou de ano, porque é um menino esforçado. É uma vitória, não perdeu o braço, está vivo, está estudando, voltou à vida normal, fazendo fisioterapia. É isso. É aquele que o médico fala assim: esse daqui não tem mais jeito não. Deus fala: quem falou? Quem te disse? Eu posso todas as coisas. Os meus filhos estão pedindo, estão clamando, e eu vou fazer. E fez. Lucas, Camila, Caio, meu irmão Hermes, pastor Anice, a sobrinha do Merel que está com tumor na cabeça. Até o Bruno cortou uma ponta do dedo essa semana passada, foi na igreja ontem, está se recuperando. E muitos irmãos que nos pediram oração, que estão fazendo tratamento contra o câncer, quimioterapia, radioterapia. Que o Senhor possa colocar a sua mão poderosa sobre essas vidas, porque o Senhor é Deus, é o Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente. Só o Senhor pode. Minha mãe, a Dona Lia, está lá em Bebedouro, na casa do meu irmão. Ele ficou 40 dias internado com problema no pulmão, com dreno no pulmão, mas já está em casa, recuperado. Mas o Senhor toque naquele coração, naquela vida. Restaura aquela vida, Pai, em nome de Jesus. Ele está bem, mas precisa de cuidado. E quem vai te cuidar será o Espírito Santo, em nome de Jesus.
Coloque sua mão poderosa sobre essa vida, sobre a vida da pastora Anice, que tem passado tanta dor. E eu quero crer que ela achou um médico agora, que já está combatendo todas essas dores que ela está sentindo, acertando, sabe? Porque os médicos precisam, a gente sempre pede, põe um bom médico, pai, uma pessoa boa na vida da gente para acertar. Eu lembro quando eu fiquei doente, lá quando eu estava com problema no meu quadril, quantos médicos eu fui médico em Serquilho, Piracicaba, em tudo quanto é lugar. E aí é joelho, é nervo, é isso, é aquilo. E um ano lutando, sem poder andar, andando de muleta. Chegava nas igrejas, eu estava trabalhando, eu tinha que trabalhar. Tinha vezes que eu não conseguia nem sair do carro, ficava lá meia hora tentando uma forma de combater aquela dor para mim sair do carro. E nada tirou a minha dor, se não foi a mão de Deus Todo-Poderoso, colocando um médico, falou assim, eu vou operar você. Isso é isso. Vai ser tirado essa dor com a mão. E foi. Quando fez a cirurgia, quando eu acordei da anestesia, essa cirurgia demorou umas 3 horas. Quando eu acordei da anestesia, que eu pude levantar, a primeira coisa que eu fiz foi mexer assim o pé e a perna para ver se a dor tinha sumido, e a dor tinha sumido. Foi uma benção. E é isso, irmãos, os médicos, dom da medicina, é um dom. Amém? Que o Senhor possa encontrar cada enfermo, cada pessoa que está com depressão, cada irmão, cada irmã. Visita, Pai, é o que nós te pedimos, cada um. Cura, sara, liberta, transforma as vidas. Em nome de Jesus. Nos dá mais fé, mais amor, mais unidade, mais união, para a gente poder continuar na nossa missão. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém? Em nome de Jesus. Hoje de manhã a gente falou, o pastor Marildo ontem pregou sobre Josué. Josué, se eu não me engano, capítulo 13. Eu marquei aqui, não sei onde que está. Mas foi um momento que Deus falou, tem muita terra ainda para ser conquistada. Regaça suas mãos. Olha o meu cunhado Célio, o Luquinha está em casa, né? Saiu da UTI também, estava ganhando força lá na maternidade, né? Sobrinhozinho, nosso lindo nenezinho do Caio, nós oramos para ele todos os dias, em nome de Jesus. Nós determinamos e pedimos para Deus dar saúde para ele. E é um menininho lindo, saudável, e é o que nós pedimos em nome de Jesus. Louvamos e agradecemos a Deus pela vida dele, que ele já está em casa. Amém? Um abraço para vocês todos aí de Jumirim, todos. Raíssa, Caio, Bruno, Célio, Zilda, todos os amigos que nós temos aí, fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço para todos. Pessoal de São Sebastião do Paraíso, para o Daílson de Guariba, para a dona Ana e pastor Toninho. E todos que entrarem nessa live daqui, essas lives agora estão sendo excluídas com 30 dias, mas 30 dias dá para bastante gente ver, ela vai aí mundo afora, que essa palavra possa falar no seu coração. E eu estava falando antes do Célio ali, Deus falou para Josué, ainda tem muita terra para conquistar. Sabe quantos anos que ele tinha? 110. Não para não. Eu estou velho, não sei o que, eu estou cansado, não desiste não, irmão. Tem muita coisa para a gente fazer nessa vida ainda, muita coisa, pelo bem do próximo, pelo bem da sua cidade, pelo bem da sua família, seus netos, seus sobrinhos, seus filhos, enfim, tem muita coisa, vamos fazendo, amém? Que Deus abençoe a nossa semana, essa segunda-feira que está a semana começando hoje, vai ter um feriadinho no meio, eu vou trabalhar só amanhã, quarta-feira não trabalho, quinta também não. De repente eu faço fazer alguma coisinha na sexta para me emendar só domingo. Vamos ver? Só se for alguma emergência, o pessoal já sabe. Eu já avisei todo mundo, né? Porque a gente tem que ficar em casa ajudando a esposa da gente a fazer algumas coisas. O homem sabe que tem que correr. Esqueci de comprar isso. Vai ali. Vai lá e compra. Esqueci de comprar aquilo ali. Vai lá e compra. Quarta-feira eu vou ficar
para isso. E também os meus irmãos lá de São Paulo, de São Bernardo do Campo, o Flávio, irmão da Teia, a esposa, né? O pessoal lá de São Paulo estão aqui na Teia e ela já mandou um recado. O Flávio está aí, vem aqui. Aí quarta-feira eu vou tirar para ir visitar meus amigos também e conversar um pouquinho. É dia de fazer nada e à noite tem culto. Amém? Deus abençoe. Vou falar a bênção apostólica. Levante sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Nós acabamos de ver agora, ninguém, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, uma semana abençoada. E quarta-feira nós temos culto normalmente. E essa semana, uma semana vai ser normal. Sexta-feira também tem culto normal, domingo. Na outra semana nós vamos fazer o culto da virada, né? Na quarta-feira também. Fiquem todos na paz, chuva de bênçãos. Até amanhã às 7 horas da manhã no celular da Célia. E sexta-feira aqui nesse canal, para a gente meditar um pouquinho sobre a palavra, falar alguma coisa. Amém? Paz e graça, fiquem na paz do Senhor. Chuva de bênçãos.